Paz e bênção para você e para a sua família nesta sexta-feira. Alegria de estarmos juntos para fazermos a Lexio Divina. É a alegria de podermos nos encontrar com a palavra de Deus e sermos gradativamente transformados por ela. A palavra de Deus é semente e quando acolhemos no nosso coração, os frutos virão. É certo que virão. Basta a gente ter a paciência e a certeza de que o Espírito vai trabalhando em nossa vida a partir de cada palavra que nós meditamos, que nós rezamos. Iniciamos esta sexta-feira certos de que, na presença de Deus, nossa vida é refeita. Porque Ele é o divino oleiro. Ele é o divino oleiro que põe nossa vida nas suas mãos como o barro que está nas mãos do oleiro para fazer o vaso segundo o seu coração. Vamos unidos então de coração rezarmos pedindo a força do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura de hoje, Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 11, versículos de 11 a 26. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Aí lançou os olhos para tudo que o cercava. Depois, como se já fosse tarde, voltou para Betânia com os 12. No outro dia, ao saírem de Betânia, Jesus teve fome, avistou de longe uma figueira coberta de folhas e foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximou-se da árvore, mas só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. E disse à figueira: jamais alguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram essa maldição. Chegaram a Jerusalém e Jesus entrou no templo e começou a expulsar do templo os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos trocadores de moedas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não consentia que ninguém transportasse algum objeto pelo templo e ensinava-lhes nesses termos: não está porventura escrito, minha casa está chamada casa de oração para todas as nações, mas vós fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas ouviram-no, procuraram um modo de o matar, temiam-no porque todo o povo se admirava da sua doutrina. Quando já era tarde, saíram da cidade. No dia seguinte, pela manhã, ao passarem junto da figueira, viram que ela secara até a raiz. Pedro lembrou-se do que se tinha passado na véspera e disse a Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoaste. Respondeu-lhe Jesus: tende fé em Deus. Em verdade vos declaro, todo o que disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá esse milagre. Por isso vos digo, todo o que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido e vos será dado. E quando vos puserdes de pé para orar, perdoai se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Mas se não perdoardes, tampouco vosso Pai que está nos céus vos perdoará os vossos pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Um texto extenso e que mostra Jesus agindo em 3 dias diferentes. O primeiro dia, a contemplação, ele olha o templo, olha todas as coisas ao redor. O dia seguinte, em que ele expulsa os vendilhões do templo. E o outro dia, o terceiro dia, em que acontece a manifestação da sua palavra, que no dia anterior ele tinha amaldiçoado a figueira e no dia seguinte os discípulos passam e vê aquela figueira seca, como ele tinha amaldiçoado. São 3 episódios distintos e diferentes que vamos meditar aqui. É simples assim. Quando Jesus entra em Jerusalém, bom, lembrando que Jesus vem da Galiléia, quando ele entra em Jerusalém, ele lança os olhos para tudo que o cercava. Ele vê tudo o que está acontecendo. É muito importante isso, porque senão a gente vai falar, poxa, Jesus é um cara intempestivo, Jesus é um cara que não pensa para falar, não pensa para fazer, ele já vai, né, aquele cara intemperado, aquele cara que age por impulso. Não, Jesus, ele entra em Jerusalém e ele está analisando tudo o que acontece ao seu redor. É claro que Deus sabe de todas as coisas, Deus não precisa de tempo para pensar, ele não é como um ser humano como nós,
que precisa de tempo para analisar as coisas, mas mesmo assim, dentro da sua dinâmica como ser humano, ele olha todas as coisas ao redor. Ele vê, ele contempla, ele está percebendo o movimento de tudo. E aí, depois, como já estava tarde, voltou para Betânia, casa de Lázaro e Maria e Marta, lembra? Voltou com os discípulos. Era lá que ele ficava hospedado. Mas Jesus já tinha olhado tudo. Percebe que aqui o Evangelho faz questão de dizer sobre uma realidade de Jesus perceber a situação. É muito importante para a gente ver que a ação de Jesus no dia seguinte não parte simplesmente de um sentimento, de uma euforia e muito menos de uma revolta interior. Ele percebeu o movimento de Jerusalém. Ele percebeu como as pessoas vivem. Ele percebeu o que estava acontecendo. Por isso ele quis ensinar as pessoas. Quando acontece no dia seguinte de Betânia, eles vão a uma cidade chamada Betfagé, então ele vê uma figueira. Pode parecer estranho, né? Jesus olhar a figueira, que não era tempo de figo, amaldiçoar ela e ela secar. Talvez você vai falar assim, poxa vida, por que Jesus fez isso? Não era tempo de figo? Por que ele amaldiçoou aquela figueira? Jesus estava através disso querendo ensinar algo para aqueles 12 discípulos que estavam ali. Eu sempre digo aqui, né, na Lexio Divina, que o foco de Jesus, mais do que fazer milagres, era formar esses 12. Fazer milagres era secundário. Aliás, claro que isso era uma forma de formá-los, mas Jesus queria ensinar os 12, deixar um legado para os 12. Os 12 era o foco dele. Então, como os 12 estavam com ele, ele então vê essa figueira numa oportunidade de ensiná-los. A figueira não está dando fruto, mesmo que não seja a época própria de figos. E ele então amaldiçoa a figueira e fala, ninguém mais coma fruto de ti, né? Porque na hora que eu precisei, você não estava pronto para dar o fruto. Eu queria comer de você, mas você não estava pronto. Jesus está falando de Israel, minha gente. Não é a primeira vez que Jesus usa uma árvore sagrada, a figueira, para comparar ao seu povo de Israel. Em Lucas capítulo 13, versículo 6, ele também usa a figueira para falar que Israel não está dando fruto. E é preciso entender por que não na época própria. É porque nós temos que estar prontos para a vinda do Senhor. E a gente não sabe como vai ser. Então Jesus está dizendo que aquela figueira é para comparar com Israel e dizer assim, vocês têm que estar prontos, dando frutos para a vida. Há quanto tempo que já existe Jerusalém? Então pensa você que Davi é 1000 anos antes de Cristo. Então pensa você que Abraão é 2000 anos de Cristo. Então todos esses anos, o povo ainda não dá fruto, o povo ainda está levando como forma de brincadeira a vida do templo, né, os vendilhões ali, fazendo toda aquela bagunça, transformando a casa de Deus, que é o templo, num covil de ladrões. Jesus vê os movimentos, as pessoas não estão dando fruto na vida. Ele olhou tudo aquilo um dia antes, ele viu. E na hora que ele amaldiçoa a figueira, é para dizer, e claro que para nós não significa muito isso, mas para aqueles discípulos que eram judeus também, eles sabem que a árvore sagrada, uma das árvores sagradas é a figueira. Então quando ele amaldiçoa é para dizer assim, nós temos que estar pronto para todo o tempo. Nós temos que estar dando fruto o tempo todo. Jesus espera isso de nós. Não se esqueça que no Evangelho de João capítulo 15 ele disse, meu pai é agricultor. Então todo agricultor que planta, ele quer resultado. Ninguém planta para não dar. Ninguém planta para não colher. Você planta para esperar o resultado da terra. Então, Jesus está também plantando, colocando a gente na terra para que a gente dê fruto. O que Jesus está falando é que, embora não fosse tempo de figo daquela figueira, mas ela já não vinha dando fruto há muito tempo. Será que não está na hora já da gente apresentar os nossos frutos para Deus? Quantos anos eu sou batizado? Tenho 48 anos que eu fui batizado. Então, lá na igreja de Santo Antônio, em Marília, Jesus me deu a graça de ser batizado. E nesse tempo todo como batizado, quais são os frutos que eu tenho apresentado? Sua família é um desses frutos. Tua vida, tua história com Deus, tua caminhada de fé. Deus está deixando muito claro aqui que o Senhor um dia irá nos julgar, como nós cremos. No credo nós falamos isso. Eu creio que Ele há de vir julgar os vivos e os mortos. Esse é o credo católico. Então, se a gente acredita, será que não é hora da gente caprichar um pouco mais na nossa figueira e a gente dar frutos, frutos de caridade, de amor, de alegria, de paciência, de esperança? Até quando que nós vamos ser uma figueira estéril? Até quando que não vamos dar fruto de justiça e de paz? Só para entender que o Senhor espera isso da gente. E quando Ele chega em Jerusalém, o que é que Ele encontra? Ele não encontra pagão, Ele não encontra idólatras, Ele não encontra um povo promíscuo, Ele não encontra um povo
pagão de outras nações? O povo dele. Pouco se lixando para o templo. Então Jesus está falando do povo de dentro. Atenção, sacerdotes, bispos, leigos, povo de Deus. É para dentro da igreja que o Senhor está olhando. Já não é hora para a gente dar fruto. Um padre se torna padre para dar frutos. Um bispo é ordenado bispo para dar frutos. Eu sou missionário, eu sou casado, eu tenho filhos, então eu tenho que dar os frutos na minha vida como cristão. Então, é bom que nós entendamos que o evangelho de hoje, Jesus está apontando para dentro da igreja. É para nós. Ele não está chamando a atenção do povo pagão, do povo gentio, do povo que de outras nações, dos idólatras. Não, ele está olhando para dentro do povo. E quando ele entra no templo, ele vê o povo com desmanzelo com a igreja, com desmanzelo com o templo. E aí então ele tem essa ação que ele já tinha visto no dia seguinte. E aí ele coloca tudo por terra, por chão. Expulsa os vendilhões do templo, usando este termo, tirai isto daqui. Não está certo o que vocês estão fazendo. Vocês estão transformando a casa do meu pai num covil de ladrões. E isto serve para nós, para todos nós que estamos dentro da igreja. Cuidado para não transformarmos a igreja de Deus, que não é nossa, é de Deus, num covil de ladrões, num lugar onde não se dá fruto, onde não se pratica a justiça, a verdadeira caridade, a verdadeira oração. Então, isso tudo, e não é só para cristão católico, isso para todos os cristãos protestantes, os cristãos católicos, os cristãos ortodoxos, os cóptos, os armênios, onde existem os cristãos no mundo, é para nós esta palavra. E quando Jesus sai do templo, ao cair da tarde, ele começa a ensinar uma coisa aos discípulos. Preste atenção que a palavra de Deus não falha. Aí vem o terceiro dia, e no terceiro dia acontece isso. Os discípulos passam pela frente da figueira e ela está amaldiçoada. E Jesus então conclui dizendo, em verdade vos digo, se vocês pedirem com fé na oração, Deus vos dará. Para dizer o quê? O Senhor não está bravo, o Senhor não está revoltado, o Senhor não está intempestivo, o Senhor está justo, nos chamando a dar frutos. E se você disser assim, Rodrigão, como é que eu posso dar fruto na minha vida? Ele está dizendo, é pela oração. Se você pedir com fé, obterá o milagre recebido. Se você não duvidar, você vai obter esse milagre. E aí ele termina dizendo que é mais importante do que qualquer ato de oração. Se você tiver alguém para perdoar, perdoe. Porque se você não perdoar, tão pouco o vosso Pai que está no céu vos perdoará. Ele volta lá no início, dizendo que temos que dar fruto de perdão, de bondade, de sinceridade. Mesmo nós sendo pessoas limitadas, claro que somos pecadores, temos nossos defeitos, mas o Senhor quer que demos frutos pelo Espírito, não é por uma capacidade própria. Então, veja que encontramos na palavra um Deus amoroso, ao passo de que se você for julgar de uma forma rápida, você vai ver, parece que um Deus está revoltado, está bravo, está chutando o balde, está quebrando o barraco. Não, ele é um Deus amoroso e um Deus que não desiste de nós. E um Deus que está dizendo assim, ó, se você pedir com fé, você vai obter este milagre, o fruto no teu coração. Por isso que a oração, minha gente, deve ser de fato diária. Eu gosto de dizer isso aqui sempre. Com Deus, o pouco, o profundo e o sempre. Não precisa ser muito. O pouco, o profundo e o sempre. Todo dia, diário. Assim nós vamos transformar o templo da nossa vida em uma casa de oração e não um covil de ladrões. Que durante esta palavra proclamada, Deus possa nos ensinar que de fato o nosso Deus espera de nós o fruto da vida e da presença do Espírito Santo. Nesse momento nós vamos orar diante da palavra. Eu sei que foi um texto extenso, né? Geralmente aqui o texto ele é mais curto, mas hoje andamos 3 dias com Jesus. Nesse momento que ele nos olhe, como olhou no primeiro dia. No segundo dia, ele começou a sondar onde estavam as dificuldades daquele povo. E que o Senhor nos ajude a superar nossas dificuldades, nossos limites, nossos vícios e a darmos frutos. Que o Senhor neste momento entre em nosso coração, que é o verdadeiro templo de Deus, e ajude a tirar daqui de dentro de nós tudo que rouba a nossa paz, a nossa alegria, tudo que rouba a nossa santidade, nossa vida de oração, tudo que rouba a nossa paz, tudo que rouba nosso equilíbrio, tudo que rouba a nossa fé. Senhor nosso Deus, derrame sobre nós o Teu Espírito Santo
e nos conceda, através desta palavra, a libertação e a cura profunda na nossa vida e no nosso ser. Que assim o Senhor nos ajude a caminhar e a viver nossa vida a partir da sua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa ação do dia hoje é simples. Faça um exame de consciência e vê o que tem que ser tirado daqui de dentro. Vê o que tem que ser tirado, sobretudo aquilo que o Senhor disse. Se você for rezar, perdoe se você tiver algum ressentimento. Então, faça um exame de consciência hoje, nessa sexta-feira, e perceba o que é que tem que ser tirado e o que é que tem que ser colocado. O que pode ser mudado na minha vida que possa dar mais frutos para a glória de Deus. Que o Senhor esteja do teu lado, sempre para te guiar à tua frente, para te orientar, atrás de ti para te abençoar, acima de ti para te abençoar mais poderosamente, abençoar e conservar você. E que Ele esteja dentro do teu coração para que você produza muitos frutos pela palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha gente, todo mundo que é de São Paulo e região, esta noite eu estarei na paróquia de Santana, no Alto da Boa Vista. Tem um endereço tudo certinho aí no app do Rodrigo Ferreira e também tem lá no meu Instagram, Rodrigo Louvor e Glória. Você pode pegar o endereço e aparecer por aqui porque vai ser bom demais. A gente vai estar rezando junto, rezando uma noite para as famílias e eu espero por vocês, tá bom? Deus abençoe você, até amanhã. Certo florirá o meu deserto florirá.